Iniciando a aula de Direito Constitucional, ainda tratando sobre o tema controle de constitucionalidade, passamos agora a analisar as chamadas espécies de inconstitucionalidade. É interessante notar que o controle de constitucionalidade ele tem essa noção sempre, né, de supremacia da Constituição. É necessário existir aí uma Constituição rígida e essa Constituição ela é o topo normativo. Na escala em termos de normativos, né, a Constituição ela é suprema, portanto, as normas inferiores devem obedecer às regras dispostas naquela Constituição. E isso se dá o nome de compatibilidade, constitucionalidade, né? Então, quando uma norma ela é constitucional, é quando ela segue as diretrizes dadas pela Constituição. Ela é inconstitucional quando ela não segue as diretrizes dadas pela Constituição, portanto, ela é incompatível, né? E, portanto, existem várias espécies de inconstitucionalidade, ou seja, várias espécies de formas de verificarmos aí quando uma norma ela é incompatível com a Constituição. E é interessante analisar, então, essas espécies de inconstitucionalidade para entendermos o tema controle de constitucionalidade. Existem dois grandes grupos de espécies de inconstitucionalidade, que é a inconstitucionalidade por ação, ou positiva, ou inconstitucionalidade por omissão, que é a chamada negativa. Então vamos analisar primeiro a inconstitucionalidade por ação. A inconstitucionalidade por ação ocorre quando há justamente uma ação, um ato positivo, uma atuação sobre determinada norma, né, que é incompatível com a Constituição. E essa incompatibilidade ela é vertical, ou seja, parte aí da Constituição incidindo sobre aquela norma infraconstitucional, ou seja, declarando que aquela norma não está compatível com a norma superior. A norma inferior desobedece a norma superior, que é a Constituição. E existem várias formas de vício quanto a essa inconstitucionalidade por ação. Temos o chamado vício formal, o vício material e o vício de decoro parlamentar. São a partir desses vícios, né, que se verificam aí a inconstitucionalidade por ação. Temos primeiro aí o chamado vício formal. Esse vício formal ele ocorre quando temos o chamado nomodinâmico, ou seja, quando a lei ou o ato normativo infraconstitucional ele contiver um vício em sua forma, ou seja, em seu processo de formação. Esse vício formal, portanto, ele lida, né, com o processo legislativo, com a origem da norma e verificando as regras dadas pela Constituição. Então, se for criar uma lei, deve-se obedecer aos procedimentos que estão estabelecidos na Constituição. Se não for obedecido, aquela lei é inconstitucional por vício formal, né? E esse vício formal, ele se divide em alguns tipos aí. Temos o formal orgânico, formal propriamente dita, formal por violação a pressupostos objetivos do ato normativo. Primeiramente, quanto ao formal orgânica, né? Esse vício formal orgânico ele decorre da inobservância da competência legislativa para a elaboração do ato. Um exemplo aqui, uma lei municipal, e essa lei municipal cria um código penal. Na verdade, o Código Penal, a legislação penal é da competência da União. Portanto, ocorre um vício orgânico, um vício formal orgânico na lei municipal que cria um Código Penal, porque não é da competência da lei municipal criar normas sobre essa matéria. Então, é uma inobservância, é não observar a competência legislativa para elaborar determinado ato, né? Então, por isso aí é um vício formal orgânico. Temos ainda também o vício formal propriamente dito, né, que decorre da inobservância do devido processo legislativo. Né? Esse vício ele pode ocorrer em duas fases do processo legislativo. No início, na fase de iniciativa, e nas fases posteriores. Então, por isso que existem dois tipos de vício formal propriamente dito: vício formal subjetivo, vício formal objetivo. O vício formal subjetivo ele ocorre na fase de iniciativa, né, em que não se observa quem é o responsável para dar início ao processo legislativo. Por exemplo, aí, no caso
uma proposta de lei exclusiva ou reservada ao presidente da República, só ele que pode ter essa iniciativa. Se eventualmente isso não for observado, é um vício propriamente dito subjetivo, né? E é importante dizer que esse vício subjetivo ele é insanável, ou seja, ele não pode ser consertado, ele não pode ser melhorado com o passar do tempo. Simplesmente será declarado inconstitucional uma lei que não observar esse requisito aqui da iniciativa para propor tal projeto de lei, né? Temos ainda também o formal propriamente dito objetivo. Ele ocorre nos demais casos, nas demais fases do processo legislativo, né? Por exemplo, aí é votada uma PEC, né? Com quórum diferente do previsto no artigo 60, parágrafo 2º da Constituição, que é o quórum de 3/5 em cada casa do Congresso, né, e 2 turnos de votação. Esse é o quórum que a PEC, que o projeto de emenda à Constituição, exige. Se isso não for observado, essa lei será tida como inconstitucional por vício formal objetivo. Outro exemplo é a inobservância, né, do bicameralismo federativo, né? Ou seja, o projeto que não for votado pelas 2 casas legislativas, por exemplo, ele for só aprovado pela Câmara, e ser tido como uma lei aprovada completamente, será um vício formal, porque haveria necessidade de passar pelo trâmite que é pela Câmara e pelo Senado, ou seja, pelo Congresso Nacional. Então, por isso, seria um outro vício propriamente dito objetivo. Então, existem esses vícios quanto a essas formalidades, mas temos também o vício formal por violação a pressupostos objetivos do ato normativo. Aqui os pressupostos do ato legislativo eles devem ser entendidos como elementos vinculados ao ato legislativo. Por exemplo, aqui, uma medida provisória que não observa os requisitos da Constituição, no artigo 62, ou seja, não observou as formalidades, os pressupostos que estão ali exigidos pela Constituição. Outro exemplo é a criação de municípios por lei estadual sem observar os requisitos do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição. Então, há essa necessidade aí de observar os pressupostos dados pela Constituição. Então, existem esses vários tipos de vício formal, né? Vício formal orgânico, relacionado à competência legislativa, vício formal propriamente dito, relacionado ao processo legislativo, e vício formal por violação a pressupostos objetivos do ato normativo, que são a violação a pressupostos de concretização, de realização de um ato legislativo, que são postos pela Constituição ali como um pressuposto justamente, né? Temos ainda o chamado vício material. Esse vício material ele é chamado de nomoestático. Diferente do vício formal, que é chamado nomodinâmico, o vício material é o nomoestático. Esse vício material ele ocorre quando a lei ou ato normativo infraconstitucional ele contiver vícios de incompatibilidade de conteúdo em relação à Constituição. Ou seja, uma norma inferior ela afronta a Constituição no sentido de conteúdo, na matéria. Então, por isso o nome vício material. Diferente do vício formal, que é uma questão procedimental, de forma justamente, o vício material é o conteúdo que não foi observado. Um exemplo seria se surgisse uma lei que aprovasse a pena de morte, quando a Constituição diz que a pena de morte não é permitida, salvo em caso de guerra. Então, se surgisse uma lei que dissesse que em tempo de paz é permitida a pena de morte, essa lei seria inconstitucional por vício material, porque ela desobedeceu, ela contraria uma norma constitucional, no caso a norma que proíbe a pena de morte em tempo de paz, então seria o vício material. Temos ainda o chamado vício de decoro parlamentar. Esse vício ele ocorre quando há uma compra de votos, por exemplo, dos parlamentares para aprovação de um projeto de lei ou então de uma emenda. Isso pode ser dado como exemplo aqui, utilizado na ação direta de inconstitucionalidade 4889, que pediu a inconstitucionalidade da emenda constitucional 41, pois cerca de 108 deputados haviam recebido valores para apoiar o governo nesse projeto, e é o que é conhecido aqui como mensalão julgado na ação penal 470. E é interessante dizer que essa questão do decoro parlamentar ela é prevista na Constituição no artigo 55, parágrafo 1º da Constituição, e dizendo que lá é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno,
o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Então, se um parlamentar e o grupo de parlamentares foi vendido, né, ou participou de algum ato de corrupção, isso seria uma quebra de decoro parlamentar e, portanto, essa norma seria inconstitucional por não ter observado aqui essa questão aqui do decoro parlamentar. Alguns doutrinadores entendem que o vício de decoro parlamentar seria uma espécie de vício formal, mas aqui há essa separação para deixar mais claro aqui o tipo de vício por ação. Outro tipo de vício que nós temos que é importante é o vício, a inconstitucionalidade, né, por omissão. A inconstitucionalidade por omissão é a chamada negativa, ou seja, diante do silêncio legislativo. Quando o legislativo não realiza algo, uma lei que deveria realizar em tempo hábil. Então, nisso verificamos que há a inércia legislativa na regulamentação de normas constitucionais de eficácia limitada. Então, a própria Constituição diz que determinado direito tem que ser regulado por uma lei e o Congresso deveria fazer essa lei, ou seja, lei complementar. Porém, o Legislativo, né, ele não atua nesse sentido. Portanto, há um vício, há uma inconstitucionalidade por omissão, pelo fato de o Legislativo não ter feito a lei que era necessária. Então, por isso, temos essas duas espécies, então, de inconstitucionalidade, né? A inconstitucionalidade por ação e inconstitucionalidade por omissão. Inconstitucionalidade por ação, ela pode ser dividida em vício formal, material ou vício de decoro parlamentar. No formal, não observar aí os requisitos quanto à forma orgânica, né? A competência, não observar propriamente o processo legislativo, né? E ainda não observar os pressupostos objetivos do ato normativo. Vício material é incompatibilidade quanto ao conteúdo. Vício de decoro parlamentar é quando ocorre aí situações aí de vantagens indevidas por parte dos parlamentares em um projeto de lei, né? E a inconstitucionalidade por omissão é quando o legislativo deveria atuar na regulamentação de normas constitucionais de eficácia limitada e não o realiza. Então, esse é o tema quanto a espécies de inconstitucionalidade tratada aqui e de alta relevância para o controle de constitucionalidade, entender aí essas espécies de inconstitucionalidade nessa matéria do direito constitucional.